Saúde da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Um motivo de alegria estar aqui mais uma vez, né? E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Deus continue abençoando, né? E dando graça. E como as horas, meus amados, já são passadas, né? O relógio é inimigo de quem está comigo aqui, né? E culto de missão é um culto que ele cobra muito da gente. Ele vem cobrar. É um culto que cobra muito. Mas eu quero que os irmãos abram vossos vídeos no livro de Atos dos Apóstolos, viu? No capítulo 8. Um culto de missão é um culto que vem cobrar dos servos, dos chamados, a responsabilidade de pregar o Evangelho. Deus nos chamou justamente para isso, né? Para nos capacitar e levar essa mensagem ao mundo. Lá no livro de Isaías, né, no acho que os capítulos 6, se não me engano. Vou tocar nessa altura, não vou sentir, minha cabeça é minha mãe. Mas vamos lá. E o anjo do Senhor, 8:26, viu? E o anjo do Senhor, acharam aí? Amém? E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, o eunuco, o mordomo de Cadace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, e regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? Eita, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Pai Santo, Deus querido. Nós te louvamos por esse dia de hoje, pelo ar que respiramos, pela tua palavra, Pai, que alimenta o nosso espírito. Nos abençoa, Senhor, e nos dá a direção desse trabalho, para que eu não venha falar de mim, Senhor, mas que nós venhamos meditar na Tua palavra, que ela venha entrar nos nossos ouvidos e descer aos nossos corações e fazer morada. E a igreja se sente louvando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Missão. Quando se fala de missão, temos que ter projeto. Ninguém faz missão se primeiro fizer projeto. E missão é algo que nasceu do coração de Deus. E missão não é só pegar a palavra, ir lá e falar de Jesus, que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Primeiro nós tenhamos que nos despir do velho homem, tirar as vestes sujas, limpar as nossas mãos, vestir vestes brancas, para poder dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida, para depois aí sim pregar esse Evangelho. Como poderá alguém servir ao Senhor e ser fiel ao Senhor se não tiver alguém que ensine? E como poderá eu ensinar se alguém também não me instrui? Jesus é bom. Em missão, o termo missão ele se expande a muitas áreas da nossa vida. Oh, glória!
Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, o versículo, se não me engano, é 11. Se alguém quiser abrir, pode abrir. No versículo 11, Deus diz assim: olha, nunca deixará de haver o pobre na terra. Nunca. Essa palavra nunca ela é infinita, ela é eterna. Deus falando, nunca deixará de haver o pobre na terra. Mas eu te ordeno que tu livremente estenda a tua mão e ajude o teu pobre, o teu necessitado e o teu irmão que está na tua terra. Isso faz parte da missão. Não existe evangelismo sem primeiro não se capacitar e não fazer a obra do Senhor. E o que é a obra do Senhor? É amar o nosso próximo e servir ao nosso próximo. E por que é que Deus diz que nunca cessará o pobre na terra? Aleluia. E por que é que nós olhamos e vemos muita miséria hoje? Muita gente com fome. Nós podemos até dizer, cadê Deus? Mas sabe por que é que existe? E você sabe por que foi que Deus disse que nunca deixará de haver o pobre na terra, o necessitado? Glória a Deus. Para saber, para Deus olhar e ver se ainda existe amor entre mim e em você. Existe a calamidade, as pessoas necessitadas, os fracos que estão na sarjeta, os que estão acamados no hospital, que estão em casa. Deus permite que tudo isso aconteça. Mas é para ver se ainda existe amor no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de um texto aqui de um homem que foi capacitado por Jesus para levar o Evangelho. Mas se nós ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 43, nós vamos ver que era um povo unido. Um povo que tinha tudo em comum. Ninguém dizia que nada do que possuía era sua mesmo, mas compartilhava com os demais, de acordo com as suas necessidades. E a palavra vai dizer que ali havia abundância, ninguém passava precisão, e era todo mundo alegre no partir do pão, nas orações e junto na igreja. Então, a igreja primitiva, ela mudou. Quem foi que mudou? Foi Jesus ou fomos nós? Fomos nós. Mas hoje nós estamos vivendo para nós mesmos. Jesus uma certa vez disse: vinde bendito do meu Pai, Mateus 25:35, possuí por herança o reino que fui e foi preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome, e deste mim de comer, tive sede, e deste mim de beber, estava doente, eu era estrangeiro, e me hospedasse. Isso é missão. Eu estava na prisão e vocês fossem me ver. E alguém lá no versículo 40 diz: mas como foi que nós te vimos passando fome, nu, descalço, na prisão e doente? Eu disse: olha, quando vocês fizerem uma dessas coisas, um desses meus pequenininhos, é a mim que vocês estão fazendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fazer missão é nos desprender do nosso eu, negar nós mesmos em prol do nosso irmão. Nós se tornamos um povo egoísta, igreja. A verdade é essa. Nós não estamos preocupados com o que está acontecendo aí fora. Lucas capítulo 9, abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos preocupados não, igreja, com o povo que estão perecendo aí nas drogas, que estão passando fome, que estão na miserialidade. Não, nós não estamos preocupados não. Sabe por quê? Lucas capítulo 9 e o versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor.
Lucas 9, versículo 23, que diz assim: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, Jesus agora está falando das coisas daqui. Se você quiser salvar a sua vida, você tem que perder. Glória a Deus! É perder o quê? É perder a arrogância, é perder a prepotência, é perder o orgulho, é perder a mesquinidade. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes no nosso guarda-roupa, igreja, quando nós vamos para a igreja, nós ficamos lá, os homens não demoram muito não. A mulher passa meia hora, vai para lá e vem para cá e vem. Sabe por quê? Porque tem muito. E nós passamos, aí agora nós vamos lá com o versículo de Deuteronômio 15, 11. Deus colocou diante de mim e de você o necessitado. E Ele diz: eu te ordeno que tu ajude ele. Aí eu pergunto: nós fazemos isso? Não, mas nós podemos, igreja, nos levantar e criar projeto para nós trabalhar, para nós, pelo menos nós, igreja, não deixar que uns aos outros passem necessidade, assim como é possível naquela época. E a obra do Senhor é essa. Se nós for lá para o livro se nós for lá para o livro de Tiago vai dizer no capítulo 2, no versículo 14, irmão, preste bem atenção e leve essa palavra no seu coração. Irmãos, meus irmãos, quem aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvar? E se o irmão ou a irmã, eita Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e se o irmão for lá na casa da irmã e disser: irmã, eu estou descalço, eu estou com espírito, eu não tenho o que comer, me ajude, minha irmã. Aí a irmã diz: ô irmão, vai que Deus é bom, Jesus vai suprir tuas necessidades. Eita glória! E tu não dê as coisas necessárias para o corpo e para matar a fome. O que é que nós estamos fazendo de extraordinária? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós precisamos, igreja. Nós precisamos renunciar a muitas coisas que hoje, nos dias de hoje, nós temos renunciado. Deus, Ele está pronto para nos ajudar, mas Ele quer primeiro que você reconheça que você tem que renunciar. Que sem renúncia, Deus não vai ouvir nem as nossas orações, e quanto mais abrir o céu para derramar sobre a nossa vida. Provérbio, capítulo, acho que 28, versículo, não me recordo normalmente, diz que o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei do Senhor, até as suas orações se tornam abomináveis. Deuteronômio capítulo 28, igreja, para nós entender, porque eu fico triste, eu fico muito triste. Nós estamos aqui, igreja, para adorar o Senhor, mas tem muita gente que hoje está na igreja, pode escutar um pregador dizendo: olha, Deus vai renovar o teu armário, Deus vai te ajudar a trocar teu carro, Deus vai te dar uma chave, não sei de quem, isso aqui, outro. Eu fico triste, porque o que Deus quer mesmo é salvar a tua alma, mas isso é coisa que depende de mim e de você. Glória a Deus. Renunciar, se arrepender. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós precisamos, igreja, estudar, obedecer, conhecer profundamente o Evangelho de Jesus Cristo, viver Ele dentro da
nossa casa, para poder nós levar essa missão de pregar o Evangelho para as pessoas que estão lá fora. Porque se nós não der o testemunho dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, como é que as pessoas vão olhar para nós e sentir o desejo de andar conosco? Louvado seja o nome do Senhor. E Tiago aqui, ele está dizendo isso. Que proveito se alguém entre vós lhes disser: ide em paz, e aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Nós precisamos ter fé. E o que é a fé? É algo que nós temos que exercitar dentro de nós. E a fé, Jesus uma vez disse assim: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer aquele monte sai de lá e vai para lá e para lá. Eu descobri que a fé, irmão, nós não podemos carregar a fé na prática nem por 5 segundos. Tem que ser questão de extravagante. Porque do jeito que nós somos egoístas, é capaz, se nós tiver fé, nós destruímos uma cidade só com uma palavra. Mas Deus quer que nós exercitemos a nossa fé, é amando o nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amando. Primeiro nós amar. E depois, como é que nós vamos levar o Evangelho e fazer missão? Aí eu chego na casa de Maria está com a panela emborcada em cima do fogão, está triste, eu chego e digo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus vai ajudar Maria, isso é o que Tiago está dizendo, mas deixo a panela do mesmo jeito em cima do fogão. Jesus quer me usar e quer me usar. A obra do Senhor, a missão é essa. Nós temos que se preparar em palavra e temos que sair equipados para evangelizar. Meus queridos irmãos, lá no livro de 1 João, louvado seja Deus, no livro de 1 João, Glória a Deus. no livro de 1 João tem uma passagem muito linda que diz assim, João capítulo, Glória a Deus. João, Nós queremos, Jesus. louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amamos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que amar é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou. Eu creio, Deus. E a nós nos enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Olha o amor de Deus para conosco. E a Bíblia vai nos ensinar, irmão. Nós não vamos conseguir fazer missão, nós não vamos conseguir fazer um evangelismo se primeiro aqui dentro nós não se tornar um povo que nos ame uns aos outros, que deixe a rixa de lado, que não fique falando porque o irmão pregou e disse uma palavra errada, e a irmã cantou um hino desafinado. Não, irmão, vamos nos amar. Glória a Deus, glória a Deus. Amar é o irmão não chegar na igreja e você amanhã ir buscar a procura dele. Irmão, você está na igreja por quê, meu irmão? Eu creio, então não tem hora não. Eu creio. Amar é um irmãozinho que está lá no hospital. Eu chorei essa semana, eu falei, não, sabe por quê? Eu estava numa enfermidade da guerra. E aí,
Se cumprirem agora as profecias de Jesus, quando ele diz que esse tempo, o amor de muitos esfriaria, eu fiquei triste lá em casa e comecei a chorar. Meu Deus, que solidão é essa? Que solidão. Está eu aqui, não aparece ninguém manda uma mensagem, ninguém procura como é que eu estou, a gente não vai na igreja, ninguém também quer saber por quê. Não, Deus, não é assim não. É verdade, ó Deus. Glória a Deus. Mas como o povo que fomos chamados por Deus, desde o ventre da nossa mãe, Ele nos separou para nos amar e para fazer um ide por todo mundo e pregar esse evangelho a toda criatura. Igreja, vocês estão sabendo o que é que está acontecendo lá na África? Glória a Deus. Os cristãos estão sendo assassinados. As mãezinhas com seus filhinhos aqui, e aqueles homens com aqueles armas, e elas implorando, pedindo, e eles. Por quê? Porque estão servindo a Deus. Nós aqui ainda temos liberdade, pastor, de sair na rua, de sair na praça, de dar liberdade, de dar glória a Deus. E muitas vezes chegamos no culto, sentamos na cadeira, fechamos a nossa boca e não abrimos para dar nem glória a Deus. Enquanto lá fora o mundo está perecendo, as pessoas estão morrendo, mas não estão negando o nome de Jesus. Aquelas famílias, lá tem um lugar lá na África e um dia só está sendo morto mais de 12 mil pessoas. É católico, é evangélico. Falou de Jesus, morre. Eles colocando aqueles homens, aquelas mulheres dentro de umas gavetonas assim e jogando gasolina e botando fogo. Essa dor era para nós sentir no nosso coração, porque são cristãos como nós, são nossos irmãos, e nós vivemos num lugar que nós comemos, é café da manhã, é almoço, é janta, é roupa bonita para ir para a igreja, enquanto lá tem lugares que as criancinhas chorando, morrendo, não tem uma chinela para botar no pé, não tem uma roupinha para vestir, não tem nada. Verdade, meu Deus. Aí o que é que eu digo? Qual a missão que nós estamos fazendo? Nós somos um povo ingrato. Nós não agradamos a Deus da forma que nós estamos vivendo. Porque aí fora está o mundo perecendo, mas nós não estamos se moldando para poder ganhar esse mundo para Jesus. Vamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Vamos fazer projetos, jovem. Eu me lembro que eu criei um projeto chamado Guerreiros de Cristo aqui em Barbalha. E nós saímos nessas ruas de Barbalha quando é hora de ir. Nessas ruas de Barbalha, eu com esse jovem, e eu com um carro aqui na rua, e eles com uma sacola, cada um com uma sacola de porta em porta, falava do projeto. E ligeirinho nós arrecadava aí 400, 500 quilos de alimento, roupa. Está o irmão Ed ali que sabe. Uma vez o cara mandou de Garanhuns 3.000 peças de roupa para mim. E ali nós fazíamos aquele saco aí, pronto, nós vamos evangelizar na Bela Vista, passar um dia na Bela Vista. Nós vamos evangelizar, sabe por quê? Lá no ProUB, nós procurávamos as periferias. Quando nós chegávamos para evangelizar, nós entrávamos de casa em casa, sentávamos e conversávamos, onde havia necessidade material. Ali nós subíamos, fosse remédio, fosse... Olha, tem muita gente aí que quer ajudar, mas eu preciso você se levantar primeiro. É preciso nós se levantar. Glória a Deus. E aí esse projeto, igreja, nós ganhamos muitas almas para Cristo. Mas infelizmente, na época era uma troca Glória a Deus. Saiu um pastor, chegava outro, saiu um pastor, chegava outro, e até que o projeto se perdeu. Esse projeto hoje está lá em Itapipó. Eu plantei lá em Itapipó. Olha, mas eu ainda tenho fé em Deus, que nós vamos criar projeto aqui dentro de Barbalha para nós trabalhar na obra do Senhor. Com responsabilidade. Com responsabilidade e com verdade. Para nós fazer missão, primeiro nós temos que fazer dentro da nossa própria casa. Amém? E Deus em Cristo Jesus nos abençoe. E leve essa palavra, igreja, para casa.
essa palavra, que enquanto nós estamos alegres aqui, tem muita gente chorando, sendo ceifada pelo inimigo, mas não está negando o nome de Jesus. Aí eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos negando ou não? Aqui dentro das quatro paredes nós cantamos normal, nós fazemos. E lá fora, quando nós encontrarmos alguém que nos confronta, nós vamos renunciar a Jesus ou nós vamos seguir em frente? Ou nós vamos, porque Jesus, olha, tu vai morrer, tu vai para a prisão, tu vai levar peso por causa da minha palavra. Mas se tu perseverar, é aí eu te diz, se tu perder a tua vida, tu ganha. Não vamos focar nas coisas daqui não, querido. Vamos focar nas coisas de lá. Amém? Que Deus de Cristo Jesus o abençoe. E eu rogo as orações da amada igreja. E agradeço essa oportunidade. Aleluia, que palavra poderosa, irmão, da parte de Deus.